Olá, bem-vindos à terceira semana de aula. Essa semana a gente vai falar primeiramente sobre referências cruzadas e depois vamos ver como a gente pode fazer figuras e tabelas no LaTeX. Como você vê, hoje eu não estou com uma apresentação aqui. Na verdade, eu estou no próprio Overleaf, certo? E por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou aproveitar. Na verdade, essa semana todos os vídeos vão ser diretamente aqui no Overleaf, para eu aproveitar e ir testando as coisas no mesmo momento em que eu vou fazendo aqui com vocês. Então vamos começar. Esse aqui é o documento, depois vou mostrar o texto dele. Então, vamos ver como fazer referência cruzada. Eu comecei com a primeira sessão aqui, que eu chamei alguns teoremas e equações, onde eu simplesmente estou enunciando teorema de Pitágoras, teorema de Euler. E eu só quero chamar a atenção para vocês algumas coisas aqui. Teoremas e corolários, eles têm números. Ao mesmo tempo, tem equações numeradas. Essa equação 1 aqui e essa equação 2 aqui. E em algum momento, nos corolários, aqui no caso, eu estou fazendo referência no corolário 1 à equação 1. Tá? Vamos ler aqui. O teorema de Pitágoras diz que é um triângulo retângulo, hipotenusa A e catetos B e C. Temos a relação A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. E essa relação é a equação 1. Que no corolário estamos dizendo que se em um triângulo qualquer os seus lados A, B e C satisfazem a equação 1, ou seja, satisfazem que o quadrado de A igual a soma ao quadrado de B e C, então o triângulo tem que ser retângulo e hipotenusa é o lado do comprimento A. Vamos reparar duas coisas aqui, é, nessa que estou dizendo equação 1, e aqui esse A ficou sozinho no início da linha. Não é muito legal começar a linha assim com um número de equação, muito menos com uma fórmula pequena sozinha, solta. Faço aqui só uma letra. Então vamos ver também, como bônus dessa aula, como corrigir isso. Quando eu vi, de propósito, deixei para a gente corrigir. Bom, então, qual seria nosso... Vamos ver o texto aqui, de como está feito agora, que não é a forma correta, e como a gente vai fazer da forma correta depois. Então vamos começar. Aqui eu tenho o texto, deixa eu aumentar agora. Pronto, aqui tem a introdução. Acho que dá para deixar a tela dividida. Tem a introdução. Aqui a seção alguns teoremas, que começa aqui, certo? Aqui tem o teorema de Pitágoras, o corolário. Bom, vamos resolver primeiro esse problema desse 1 aqui, que ele fica no início da linha aqui, tá? Isso é muito fácil de resolver. Esse espaço em branco entre a equação e 1, a gente troca por um til, e ele vai entender que essas duas coisas não devem ser separadas. Há um espaço em branco, mas sem ser separado. Então, vamos trocar por um til, tá? Se eu compilar, opa, se eu compilar aqui, vejam que agora o 1, aumentar para ficar melhor de ver, agora o 1 ficou no final da linha. Ele até se passou um pouquinho no final da linha, mas ele fez questão de não separar. E isso já resolveu o problema do A aqui, no final. Mas se a gente não tivesse feito isso, a gente poderia colocar um til aqui no lugar do espaço em branco antes do A também. Bom, eu queria fazer referência à equação 1, então eu escrevi que aqui no corolário equação 1, colocando o número 1. Da mesma forma, aqui embaixo eu coloquei equação 2. Só que agora eu fiquei pensando e digo, não, acho melhor colocar o teorema de Euler primeiro, o teorema de Pitágoras depois. Então aqui eu vim e eu marquei toda essa seção, certo? E troquei com a seção do teorema de Pitágoras, a subseção, na verdade. Então, agora o teorema de Euler está na frente e o teorema de Pitágoras está depois. E
Tá tudo bem. Só que, ao eu trocar a ordem dos dois teoremas, vejam o que aconteceu aqui. Agora eu estou dizendo que vale a equação 2, que não é mais a equação essa que era 2 antes. Certo? Da mesma forma aqui, eu estou dizendo que A, B e C satisfazem a equação 1, mas a equação 1 não é mais essa. A equação 1 agora é essa que está aqui. Ou seja, se eu faço na mão a numeração de minhas equações, ou melhor, a numeração o LaTeX faz, mas se eu faço à mão a referência às minhas equações, se eu mudar a ordem delas, eu perco toda a minha referência. É claro que o LaTeX tem um mecanismo para resolver isso, e esse mecanismo é o mecanismo de colocar etiqueta nos lugares para fazer referência a essas etiquetas depois. Então, como funciona? É bem simples, tá? Uma etiqueta é um nome que eu dou para, pode ser para uma seção, para alguma coisa. Então eu escrevo, a palavra label em inglês significa etiqueta, e o comando é barra label, e entre chaves, a etiqueta que eu quero dar para aquele parte do documento. Essa parte do documento pode ser que uma das subdivisões, como section, subsection, chapter, part, parágrafo, qualquer subdivisão, também para tabelas, figuras, equações, tudo isso pode levar uma etiqueta. Onde que eu coloco uma etiqueta, eu vou terminar podendo fazer referência a ela depois. Então, o comando label só faz você colocar uma etiqueta, um sticker em algum lugar dizendo como é o nome daquele lugar. Aquele lugar é uma seção, subseção, teorema, tabela, o que for. Tá? Da mesma forma, depois eu preciso no texto fazer referência a essa etiqueta. E para isso, eu uso o comando barra ref. E entre chaves, o nome da etiqueta. Então, por exemplo, se eu disse que a etiqueta, o label dessa subseção aqui é etiqueta mesmo, digamos que essa é a subseção 2.1, quando eu uso o comando barra ref etiqueta, no lugar disso vai aparecer o número 2.1 referente a essa seção. Então, para a gente entender melhor como isso funciona, vamos ajeitar lá o problema de nossas equações. Tá? Então, vamos aqui. Estamos aqui no teorema de Euler, por exemplo. E aqui eu tenho uma equação. Tá? Entre esse begin equation e end equation, eu preciso colocar uma etiqueta. Então, vou usar o comando barra label. Vejam que já a LaTeX me ajuda. E aí dentro eu vou dar um nome. Como essa equação ela vem do teorema de Euler, eu vou chamar de Euler. Depois a gente vai mudar um pouquinho mais essa etiqueta. Mas por enquanto vamos chamar de Euler. Então, barra label Euler. Tá? Tá me dizendo que a etiqueta dessa equação, já que ele está dentro da equação, é Euler. Só que aqui no Corolálio agora, em lugar de eu usar o número 2, eu vou colocar, eu sei que se eu colocar barra ref e Euler, vou ter como resultado o número dessa equação. Então, barra ref e a etiqueta Euler. Então agora se eu compilar, aqui eu vou ter como resultado, vamos lá acima, vamos botar na tela grande para a gente ver melhor. Vejam que agora está certo. Essa equação eu chamei de etiqueta Euler, e quando eu usei no corolário o barra ref para me referir àquela etiqueta, eu obtive o mesmo número 1 agora. Não tem mais problema nenhum. Tá certo? Aqui no Pitágoras agora está errado, porque a equação é 3 e aqui diz 1. Então vamos fazer o mesmo. Vamos dar uma etiqueta Pitágoras e fazer um ref. Aqui diz que teve algum erro, mas a gente vai ver agora. Acho que não tem não. Então aqui na equação do teorema de Pitágoras, vamos dar uma etiqueta Pitágoras mesmo.
Lembrem de não colocar acento. As etiquetas são mais flexíveis que os nomes, por exemplo, de entornos, que só podiam ter letras. Aqui dá para colocar números, outras coisas, mas em geral eu gosto de colocar nomes que façam sentido. Então, aqui o label é Pitágoras. Eu vou colocar aqui então barra ref, tá? E vejam que quando eu coloco barra ref, já o Overleaf me ajuda. Ele está me sugerindo aqui que eu use Euler ou Pitágoras, que foram as duas que eu já defini. Eu vou aqui selecionar Pitágoras, que é a que me interessa. Certo? Então, vamos... desculpe, vamos compilar isso e ver o que acontece. Vamos aumentar. E de novo a gente está vendo agora que essa equação aqui é a equação 3. E como agora eu usei a referência cruzada corretamente, ele está colocando aqui equação 3 também. Tá? Então aqui está 1 com a 1, aqui está 3 com a 3 sem problema. E agora eu vou desfazer aquele. Eu pensei de novo e digo, não, eu quero Pitágoras na frente e olho de trás. Tá? Então vou vir aqui, vou selecionar toda a seção do Teorema de Pitágoras. Tá? E eu vou colocar lá acima de novo. Era aqui embaixo. Então, eu mudei a ordem de novo, vamos recompilar. Já aumentando aqui para ver melhor. Agora está o Teorema de Pitágoras na frente. Essa equação voltou a ser 1. E a referência a ela voltou a ser 1. Essa equação que antes era 1, agora voltou a ser 2. E a referência a ela voltou a ser 2. Então, só repetindo aqui, eu tenho um mecanismo muito simples para, para fazer referências cruzadas e que no lugar que eu quiser, ao qual eu quiser fazer referência, eu vou colocar uma etiqueta com o comando barra label e quando quiser fazer referência a ele, usar o comando barra ref com o nome, a mesma etiqueta para pegar o número do lugar onde essa etiqueta foi definida. Alternativamente, em lugar de eu dizer, por exemplo, na equação 5, eu posso dizer na equação que está na página 15. Então, a única diferença é que se em lugar de eu querer o número da equação, ou do entorno, ou do que for, tá? Eu quiser pegar a página onde está aparecendo aquela equação, ou o que for, em lugar de ref, eu uso page ref. Ou seja, não é a referência em si, mas a página onde está aquela referência. Tá? Daqui a pouquinho vamos fazer outro exemplo, por exemplo, com as sessões. Tá? Então vamos lá. Daqui a pouquinho não, agora. Então vamos lá. Digamos aqui, e essa é outra coisa que eu quero falar com vocês. Aqui eu tenho a subseção do Teorema de Pitágoras. Vamos supor que eu quero fazer referência a ela, por exemplo, para falar aqui um resumo de que trata esse. Vamos fazer um resumo aqui, né? Então, digamos assim, na seção 1, seria essa primeira seção aqui, só que aí eu tenho que dar uma referência a essa seção. Então, para isso, vamos botar uma etiqueta aqui. Vamos chamar, por exemplo, como eu chamei a seção, alguns teoremas. Vamos chamar teoremas. Então, na seção teoremas, desculpem, ref, né? Fazemos referência a teoremas, tá? Tratamos teorema de Pitágoras. Na subseção. E aqui vem o número da subseção que eu ainda não defini. Certo? Qual é o problema que eu tenho aqui agora? Como que eu vou chamar essa seção do Teorema de Pitágoras? Eu poderia chamar de Pitágoras. Só que já eu tenho uma etiqueta que chama Pitágoras. Então eu teria que colocar outro nome, mas é importante sempre que a etiqueta tenha um nome que faça sentido, que ajude a gente a lembrar de que se trata.
Então, uma forma de a gente fazer isso é colocar sempre uma raiz a cada etiqueta. Então, por exemplo, esse Pitágoras aqui é uma etiqueta para marcar a equação do teorema de Pitágoras. Então, a gente pode colocar, por exemplo, é muito comum colocar EQ dois pontos para marcar as equações. É claro que se eu mudar a etiqueta para EQ dois pontos Pitágoras agora, eu também teria que colocar EQ dois pontos aqui, certo? Porque se forem diferentes não vai saber. Então, para a subseção agora, vou colocar aqui embaixo, tudo bem. Eu vou dar um label, ou seja, uma etiqueta, e eu vou colocar como é a subseção um SS dois pontos Pitágoras. Então vejam que agora eu usei a mesma etiqueta Pitágoras para a seção e para a equação do teorema. Tá? Mas como eu coloquei uma raiz diferente, esse aqui é SS dois pontos de subsection e aqui é EQ de equation. Então não tem problemas. Tá? Da mesma forma, eu posso eu tenho que, aqui na seção, eu chamei teoremas, não vou me confundir aqui, mas para ser consistente, eu vou colocar aqui, por exemplo, sec, dois pontos como raiz. Tá? Quando eu falo raiz, quero dizer raiz do nome, certo? Com isso, se eu me faço o costume de sempre botar um indicativo na etiqueta, desde que parte do texto se trata, vai ficar mais simples para mim no futuro fazer referência. Então aqui eu tenho que na seção teoremas, na seção teoremas tratamos o teorema de Pitágoras na subseção. E aqui agora a subseção Pitágoras e do teorema de Euler na subseção a ref ainda a gente não definiu, certo? Mas a gente vai chamar ela de Euler. Então vamos fazer o mesmo lá embaixo. Bom, então a seção aqui do teorema de Euler a gente vai etiquetar como SS subseção 2 ponto Euler. Aqui na equação, para ser consistente, a gente vai mudar a etiqueta para EQ dois pontos. Aqui também vamos atualizar. EQ dois ponto Euler, EQ dois ponto Euler. Tá? E a subseção Euler. Se tudo estiver bem, quando eu compilar agora, não devo ter nenhum problema. Vamos aumentar aqui. Então, vejam que não teve nenhum problema aqui com as referências. Tá? Referência 2, referência 1. E o texto novo que a gente ficou olhando na seção 1, que era isso aqui, tratamos o teorema de Pitágoras na subseção 1.1 e do teorema de Euler na subseção 1.2. Vejam que tudo funciona. E só para fechar o vídeo, vamos usar uma vez o page ref. Vamos usar aqui na seção 2, aqui por exemplo. Como aqui uma seção, vamos colocar a etiqueta e vamos chamar ela de comandos. São os comandos de LaTeX para referências cruzadas. Certo? E aqui acima, na página, e agora a gente vai usar page ref em lugar de. E aqui já vem todas essas funções, a seção comando, certo? Então no page ref, desculpem, coloquei um R a mais aqui. Tá? Na página page estudamos comandos para referência cruzada.
Pronto, se a gente compilar isso agora, tá? Vejam que essa referência está na página 2. E aqui, olha, na página 2 estudamos os comandos para referências cruzadas. Então, espero que vocês tenham entendido que é simples, tá? Essencialmente, comando para referências cruzadas é colocar uma etiqueta a nosso alvo, que a gente quer fazer referência, e quando a gente vai fazer referência, usar o comando /ref para usar o número do alvo, e se for uma equação, o número da equação, se for uma seção, o número da seção, etc. E se eu quero fazer referência à página, então usar o comando pageref. Tá? É simples assim. Depois a gente vai ver alguns detalhes, por exemplo, nas figuras e nas tabelas, tem que ter algum cuidado com isso, que a gente vai ver lá no próximo vídeo. Mas no geral é isso. Está faltando também outro tipo de referência cruzada, que são as referências bibliográficas. Mas isso a gente vai ver na próxima semana. Então, esse vídeo termina aqui. No próximo vídeo, vamos falar sobre como fazer figuras. Aliás, como colocar figuras em um documento LaTeX. Então, bom estudo para todos.